Deus virtutum convertere et Domine converte nos. Respice de celo et vide et visita vineam istam et protegeam quam plantavit dextera tuam. Illustra faciem tuam et salvierimus. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Eu, Leão 14, indigno, guardião dos altares do mundo e servo do Evangelho eterno, ergo minha voz não do trono de Roma, mas do coração ferido da Igreja. Falo com a autoridade que Cristo confiou a Pedro, não para julgar, mas para tocar o seu coração aí, onde talvez não se ouça mais nada, além de um silêncio pesado como pedra. E compreendam, amados filhos, este silêncio não é a paz de Nazaré, nem o sussurro da brisa suave que ouviu o profeta Elias. É o mutismo estéril que ocupa os cantos quando a oração se apaga e o lar começa a rachar como um vaso antigo esquecido ao sol. É este o colapso espiritual que me faz chorar e me obriga a falar. Com profunda dor pastoral, contemplo casas que um dia foram pequenos santuários erguidos sobre a rocha da Eucaristia e que hoje se assemelham a desertos áridos, onde a fé morre de sede. Vejo mesas que antes recebiam o pão da palavra e que agora sustentam apenas a pressa e a ausência. Lâmpadas que se acendiam para rezar o terço ao entardecer hoje estão cobertas pela poeira do esquecimento. E os crucifixos, antes beijados com devoção, agora são testemunhas mudas de promessas quebradas e de um amor que esfria sob o peso do cansaço diário, transformando o sagrado em mera decoração. É por isso que, diante desta paisagem desoladora que atravessa inúmeras famílias católicas em todas as latitudes, eu me inclino diante da ferida de tantos pais e mães que, com lágrimas invisíveis, observam seus filhos se afastarem da fé. Conheço a angústia que lhes aperta o peito. É em nome dessa dor compartilhada que hoje convoco cada lar a um despertar urgente da fé doméstica. Convoco os avós, colunas vivas da tradição, cujos rosários sussurrados ainda sustentam o céu sobre nossas cabeças. Convoco os jovens que sentem no íntimo que sua alma não foi feita para o ruído sem esperança. E convoco as crianças cujos corações são pequenos sacrários, para que nos ensinem de novo a olhar para o Senhor com olhos puros. Mas antes que o desespero tome conta de seus corações, peço um ato de fé. Se você sente que seu lar precisa desta mensagem, escreva Amém nos comentários agora mesmo. Vamos criar uma muralha de oração juntos? E eu prometo a bênção no final deste encontro trará uma graça especial para cada um que perseverar até o fim. E se o vazio mais profundo não for encontrado no silêncio de uma catedral vazia, mas no barulho de uma casa cheia, onde o nome de Deus nunca é pronunciado, e se a verdadeira crise do nosso tempo não for uma guerra entre nações, mas uma guerra silenciosa e não declarada contra o sagrado, travada à mesa de jantar, na sala de estar, no próprio coração da família. Essa era a pergunta que pairava no ar não feita
mas sentida por todos, no dia em que o Papa Leão XIV escolheu não falar ao mundo, mas chorar com ele. Para entender o poder daquele momento, você precisa primeiro entender o homem. Chamavam-no de o Papa do Povo, mas até isso parecia formal demais. Ele era um homem de rumores de lendas sussurradas nas vielas de Roma e nos salões paroquiais ao redor do globo. Diziam que ele caminhava pelo Borgo Pio à noite descalço, sua batina branca roçando nas pedras antigas, não como um pontífice, mas como um peregrino em sua própria cidade. Falavam de uma vez em que ele foi encontrado sentado nos degraus de um abrigo, partilhando um pedaço de pão com um morador de rua, não oferecendo caridade do alto, mas compartilhando um momento de fraternidade humana no chão frio. Sua lenda não foi forjada em encíclicas, mas nesses pequenos e radicais atos de empatia. Uma história mais potente que qualquer outra contava sobre uma jovem mãe empobrecida que veio se confessar não para listar seus pecados, mas para confessar seu desespero. Ele não lhe ofereceu a absolvição de um trono de julgamento. Ele se ajoelhou diante dela, fora do confessionário, pegou suas mãos nas dele e simplesmente ouviu, absorvendo sua dor, até que as lágrimas dela se tornassem as suas. Este era Leão XIV, um homem cuja autoridade não trovejava da cátedra de Pedro, mas fluía das feridas de um pastor que sentia o sofrimento de seu rebanho em seus próprios ossos. Foi nesse cenário que ele subiu os degraus do Sagrato na Praça de São Pedro. O sol estava se pondo, lançando sombras longas e dramáticas sobre o mar de rostos que se estendia até a Via della Conciliazione. Não havia procissão grandiosa nem fanfarra. Ele caminhou sozinho, uma figura branca e solitária, contra a imensa fachada da basílica. Quando alcançou o microfone, um silêncio caiu sobre as centenas de milhares de reunidos. Eles esperavam uma homilia, um discurso teológico, um pronunciamento pontifício. Estavam preparados para a voz do Papa. O que receberam foi a voz de um pai. Ele começou, e sua voz não era o barítono ressonante de um líder mundial, mas algo mais suave, algo que rachava com uma tristeza que parecia antiga. Eu não vim aqui esta noite, disse ele, seus olhos não percorrendo a multidão, mas parecendo buscar almas individuais, para falar a vocês como seu pontífice. Eu vim para falar como um homem que andou por suas ruas e viu as luzes se apagarem em suas casas. Não as luzes elétricas, meus amados filhos, mas a luz da fé. Push. Ele fez uma pausa, e nesse silêncio podia-se sentir a respiração coletiva da praça sendo contida. Ele olhou para baixo, como se reunisse forças para articular a visão que o atormentava. E quando olhou para cima, novamente seus olhos brilhavam. Eu vi um grande deserto, continuou ele, sua voz tremendo, com uma dor tão palpável que parecia uma presença física. Um deserto não de areia e rocha, mas de espírito. Uma desertificação espiritual que está reivindicando nossas famílias, nossos lares, nossas próprias almas. É um colapso lento e silencioso acontecendo bem debaixo de nossos próprios tetos. Este foi o momento em que o ar mudou, quando o discurso
se tornou um lamento compartilhado. Existem altares em lares, disse ele sua voz, baixando para um quase sussurro. Um sussurro que atravessou a vasta extensão com mais poder do que um grito. Altares onde os avós, uma vez, consagraram suas famílias ao Sagrado Coração, que agora estão cobertos de poeira. Eles estão escondidos em cantos empilhados com revistas e contas esquecidos. Ele deixou a imagem assentar, permitindo que a verdade dela encontrasse seu alvo nos corações dos que ouviam. Então, ele proferiu uma frase que seria citada por anos. Uma frase que capturou perfeitamente a tragédia de uma geração. Existem genuflexórios, disse ele, e agora uma única lágrima traçou um caminho por sua bochecha. Genuflexórios desgastados pelos joelhos de pais fiéis que agora são suportes de computador. Trocamos nossa postura de oração por uma postura de consumo. Substituímos o portal para o céu por uma janela para o mundo e estamos matando de fome as almas de nossos filhos no processo. Um som percorreu a praça. Não era aplauso, era uma onda de choro. Começou nas primeiras fileiras e se espalhou para fora um maremoto de reconhecimento e tristeza. Homens de terno enxugavam os olhos. Mulheres agarravam seus terços, seus ombros tremendo. Ele viu a dor deles e se inclinou para ela, não para ferir, mas para curar. Ele falou de mães e pais que rezam sozinhos ao amanhecer, suplicando por filhos que veem a igreja como uma relíquia do passado. Ele os chamou de Mônicas dos tempos modernos, cujas lágrimas estavam regando o chão seco dos corações de seus filhos, mesmo que ainda não pudessem ver o florescer da conversão. Com a menção de Santa Mônica, o choro se intensificou. Era como se ele tivesse dado um nome ao sofrimento secreto e sagrado de cada pai e mãe naquela praça. Ele os tinha visto, ele os tinha entendido, e em suas lágrimas eles sentiram sua própria dor sendo honrada. Não era mais uma multidão de indivíduos, era uma única família unida por um batimento cardíaco compartilhado de dor e esperança. Ele deixou a emoção atingir o auge, permitindo que a catarse comunitária lavasse a praça. Então, com a autoridade de um pastor, chamando suas ovelhas perdidas para casa, ele levou sua mensagem ao seu clímax penetrante. Ele os lembrou das chaves do reino dadas a Pedro. Mas então, ele a reformulou com uma intimidade de tirar o fôlego. Aquela chave, disse ele, apontando não para a cúpula da basílica, mas para o coração de cada pessoa que ouvia, não foi feita para trancar um portão de ouro em um céu distante. Foi feita para destravar a presença de Deus aqui e agora. A cada família foi dada uma chave para sua própria igreja doméstica, uma chave para deixar Cristo entrar. Ele respirou fundo seu olhar, varrendo os rostos, banhados de lágrimas, diante dele. Sua voz, agora clara e cheia de uma urgência desesperada e santa, fez a pergunta que ecoaria em suas almas muito tempo depois que as luzes da praça se apagassem. E então, eu pergunto a vocês esta noite, eu lhes suplico que se perguntem: alguém ainda segura a chave da casa de Deus no coração de sua família?
Ou nós a perdemos no barulho, a extraviamos em nossa pressa e deixamos nosso Senhor do lado de fora da porta de nossas próprias casas, batendo, esperando que alguém se lembre de deixá-lo entrar. A pergunta pairou na noite romana, sem resposta irrespondível, uma acusação santa e um apelo comovente, tudo ao mesmo tempo. Não foi o fim de um discurso, foi o começo de uma peregrinação de volta para casa para cada alma que o ouviu. Portanto, ao refletirmos sobre aquele momento histórico, sua pergunta não é mais apenas para as pessoas naquela praça, é para nós, aqui e agora. Não deixe que esta mensagem permaneça uma bela lembrança. Deixe que se torne um mandato para sua alma. Ele não chorou na Praça de São Pedro para que pudéssemos admirar sua compaixão. Ele chorou para que pudéssemos agir. Vá para casa esta noite. Caminhe pelos cômodos de sua casa, não como um morador, mas como um guardião de um espaço sagrado. Encontre aquele crucifixo empoeirado, aquele terço esquecido, aquela Bíblia usada como peso de papel. Pegue-o. Ajoelhe-se, mesmo que seus joelhos doam e seu coração pareça vazio. Ajoelhe-se onde seus filhos possam vê-lo. Deixe sua família testemunhar não um santo perfeito, mas um pecador arrependido tentando encontrar o caminho de volta. Sussurre uma única oração. Comece por aí. Essa é a sua chave. Gire-a. Abra a porta. Pelo amor de Deus e pelo amor de sua família, abra a porta. Vá agora. Não com tristeza, mas com propósito. Reconstrua o altar. Reacenda a chama e deixe que o silêncio em seu lar se torne mais uma vez o espaço sagrado onde sua família aprende a ouvir a voz de Deus. Começa a mesa de jantar. Houve um tempo em que as famílias inclinavam a cabeça antes de cada refeição, quando as crianças sabiam fazer o sinal da cruz antes da primeira garfada. E agora, as refeições são apressadas. Os pratos estão espalhados por diferentes cômodos. Uma criança está no celular, outra está com fones de ouvido. E a oração foi substituída por ruído de fundo. Depois, ao domingo. Antes a pedra angular da semana. Agora, apenas mais um dia no calendário cheio de tarefas, treinos esportivos, aulas particulares e exaustão. A missa é adiada. Depois perdida. Depois esquecida. Não por rebelião. Apenas rotina. O Papa Leão XIV disse melhor: o sagrado não se perde pela violência. Perde-se pela negligência. Em uma família, as crianças costumavam se ajoelhar ao lado de seus pais todas as noites e rezar o terço. Agora, os pais admitem, eles não conseguem se lembrar da última vez que rezaram em voz alta. As contas do terço ainda estão na gaveta, mas o hábito escapou em uma noite movimentada e nunca mais voltou. Outra mãe compartilhou sua história com os lábios trêmulos. Ela sentou-se à mesa da cozinha, observando seu filho de 8 anos rolar a tela de um tablet. Ela perguntou a ele gentilmente: "Você se lembra do Pai Nosso?" Ele olhou para cima confuso. Depois deu de ombros. Ela se virou antes que ele pudesse ver as lágrimas. Estas não são histórias raras. Elas estão por toda parte, em cada bairro, atrás de cada porta da frente limpa. E as razões,
Elas são reais. Elas são pesadas. A pressão econômica levou os pais ao limite. Alguns trabalham em 2 até 3 empregos apenas para manter as luzes acesas. Quando chega a hora do jantar, eles estão exaustos, cansados demais para conversar, muito menos para liderar a oração. A tecnologia invadiu o lar, não como uma convidada, mas como uma governante. Telas brilham em todos os cômodos. Bíblias acumulam poeira enquanto o TikTok e a Netflix recebem o horário nobre. As conversas familiares são interrompidas por pings e notificações. A única coisa que a maioria das pessoas rola agora é o celular nas escrituras. E depois há a fadiga espiritual. Alguns se sentem indignos. Outros se sentem perdidos. Alguns se perguntam se é tarde demais para mudar as coisas. Outros nem percebem o que está faltando. Mas está faltando. Aquele senso de reverência, aquela pequena voz à noite sussurrando, "Obrigado, Senhor." Aquela pausa antes de dormir para abençoar a testa de seus filhos. Aquele ritmo de domingo de manhã, de se vestir para algo maior que nós mesmos. Substituímos a santidade pela pressa, e ainda assim, o fogo não se apagou completamente. Ainda há uma centelha. Ela vive na dor que você sente quando se lembra de como costumava ser. Ela vive na memória das orações sussurradas de sua avó. Ela vive no silêncio depois que o barulho se dissipa. Porque aqui está a verdade que ninguém quer admitir. Um lar não perde a Deus em um único dia. Ele o perde. Uma oração pulada de cada vez. Um jantar apressado. Uma missa esquecida. Até que, eventualmente, o que antes era um santuário se torna apenas mais uma casa e a alma começa a morrer de fome. Um lar não perde Cristo da noite para o dia, disse o Papa Leão com a voz trêmula. Mas a cada momento que adiamos uma oração, a cada vez que silenciamos seu nome, à mesa damos mais um passo na escuridão. E talvez seja aí que a reconstrução começa, com uma oração, dita em voz alta. Esta noite, nós permanecemos juntos à beira deste deserto espiritual e nomeamos a amarga verdade de sua existência. Um lar não perde Deus em uma noite catastrófica, mas em cada oração adiada. Esta verdade nos assombra porque nos implica. Ela nos força a admitir que as grandes batalhas espirituais do nosso tempo não são travadas em campos distantes, mas nos cantos silenciosos e não examinados de nossos próprios lares e de nossos próprios corações. E, no entanto, mesmo nesta desolação, eu vi milagres de fé tão pequenos, tão ocultos, que seriam invisíveis a quaisquer olhos, exceto os de Deus. Estas são as centelhas que se recusam a ser extintas às brasas que brilham teimosamente sob as cinzas da indiferença. Quero trazê-los para dentro destas cenas sagradas e ocultas, pois é aqui que nossa esperança começa. Imagine uma mãe. Sua casa está finalmente em silêncio. O clangor do dia diminuiu e seu filho adolescente acaba de voltar para casa muito depois que o resto da família foi dormir. Ele está seguro, mas está espiritualmente à deriva, vivendo em um mundo onde Deus é uma reflexão tardia. A mãe não o confronta, pois sabe que as palavras apenas construirão muros mais altos. Em vez disso, ela espera. Ela espera na escuridão de seu próprio quarto, ajoelhada no chão frio.
Seu terço, um peso silencioso em suas mãos. Quando tem certeza de que ele está dormindo, ela entra na ponta dos pés em seu quarto. Lá no brilho fraco de um poste de luz que se filtra pela janela, ela não o acorda. Ela simplesmente estende uma mão trêmula e, com um amor tão feroz que é quase doloroso, ela faz o sinal da cruz em sua testa. É uma bênção secreta, um ato de fé, de guerrilha em território inimigo. Ela está reivindicando seu filho de volta para Deus, um gesto silencioso e noturno de cada vez. Esta não é a oração de uma santa em êxtase. É a oração de uma guerreira que se recusa a entregar seu filho. Agora, imagine um pai. Ele é um bom homem, um provedor, um homem que trabalha até seus ossos doerem para dar à sua família tudo o que ele nunca teve. Mas na correria da vida, sua fé se tornou uma memória. Ele não reza um terço há 5 anos. A missa se tornou uma obrigação rara em vez de uma comunhão alegre. Por todos os sinais externos, a chama se apagou. Mas então, um dia, enquanto ele paga as compras, sua carteira se abre. E lá, escondida atrás de sua carteira de motorista, está uma pequena e gasta imagem plastificada de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Está amassada e desbotada por anos sendo carregada. Ele não reza para ela com palavras, mas aquela imagem esteve com ele em cada negócio, cada discussão, cada momento de medo e cada pequena vitória. Ele nunca a removeu. Aquele pequeno ícone é sua última e desesperada âncora para o sagrado. É a fé de um homem que esqueceu como falar com Deus, mas que ainda se agarra à imagem de sua mãe, esperando que ela não o tenha esquecido. Estas não são histórias isoladas. Elas são o pulso oculto da fé que ainda bate no coração da igreja. Estes pais, em seu desespero silencioso, são os descendentes espirituais da maior santa padroeira da esperança teimosa, Santa Mônica. Falamos dela como uma santa, mas por 20 anos ela foi simplesmente uma mãe que chorava. Por 2 décadas, ela viu seu brilhante filho Agostinho vagar cada vez mais longe em uma vida de orgulho intelectual e indulgência sensual. Por 20 anos, ela rezou, jejuou, chorou. Seus travesseiros estavam encharcados de lágrimas. Seus joelhos estavam calejados de oração. E por 20 longos anos, o céu parecia ser feito de latão. Deus estava em silêncio. Imagine o desespero, a tentação de desistir, a sensação de que suas orações estavam evaporando em um céu vazio. E ainda assim, ela me parou. Suas lágrimas eram sua oração. Sua perseverança era seu credo. Ela entendeu uma verdade divina, que esquecemos o silêncio de Deus não é sua ausência. Muitas vezes, é o espaço em que Ele está fazendo seu trabalho mais profundo. Seus 20 anos de lágrimas não mudaram apenas Agostinho. Eles irrigaram o solo de sua alma, tornando-o pronto para a semente da conversão que Deus plantaria em seu próprio tempo. Sua fidelidade diante do silêncio divino é o testemunho final de que nenhuma oração, nenhuma lágrima, nenhum ato secreto de amor oferecido por uma alma é jamais desperdiçado. Isso nos leva ao segredo divino, a chave para começar a reconstrução de nossos lares. É um segredo sussurrado por nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV. No confessionário, aquela mãe que chorava.
Ele lhe disse: minha filha, não se deixe sobrecarregar pela escala da ruína. Você nem precisa reconstruir a catedral inteira hoje. Deus me está pedindo um ato grandioso e heróico. Ele está simplesmente pedindo um sim, tão pequeno e humilde quanto o que Maria deu em Nazaré. Comece por aí. Comece com um sim, tão pequeno quanto um único sinal da cruz sobre uma criança adormecida. Ofereça um sim tão silencioso quanto guardar a imagem de Nossa Senhora em sua carteira. Diga sim, escolhendo sussurrar uma Ave Maria, em vez de verificar seu telefone uma última vez antes de dormir. Comece com um sim que pareça quase insignificante. O resto, deixe Deus fazer o trabalho. Este é o caminho a seguir. Ele começa não com um plano estratégico detalhado, mas com um único e autêntico ato de entrega. O Fiat de Maria, faça-se em mim. Não veio com um entendimento completo da dor e da glória que se seguiriam. Foi um ato de pura confiança. E com aquela única palavra pequena, ela permitiu que o Deus infinito entrasse na história humana. Seu pequeno sim tem o mesmo poder. Ele cria a abertura, a fenda na parede, através da qual a graça de Deus pode jorrar como uma inundação. E assim, agora peço que voltem seu olhar para dentro. Não estou mais falando de outras famílias de histórias anônimas. Estou falando com você. Peço que olhem com honestidade inabalável para o coração de seu próprio lar. Qual é o estado do fogo? É uma fogueira, ardendo intensamente e aquecendo todos que se aproximam. É uma chama constante, fornecendo luz e calor contínuos. Ou diminuiu para algumas brasas incandescentes, frágeis e mal-vivas, em perigo de serem extintas pelo menor vento. Ou, e isso requer a maior coragem, para admitir, não sobrou nada além de cinzas frias e cinzentas e a memória de um fogo que um dia existiu. Seja honesto consigo mesmo. Somente conhecendo a verdade de onde você está, você pode começar a jornada de volta. Se você olhar e ver apenas cinzas, ne desanime, pois aqui está a notícia mais gloriosa de todas, o próprio coração da promessa do Evangelho. Se uma chama pode morrer, ela também pode ser reacendida. O mesmo Espírito Santo que desceu como línguas de fogo sobre os apóstolos no Pentecostes, transformando pescadores assustados em evangelistas destemidos, está aqui conosco agora. Ele é o sopro divino de Deus, e sua maior alegria é soprar sobre as brasas frias de um coração humano e persuadi-las a voltar à vida. Não requer um furacão. Tudo o que é preciso é uma faísca, um ato de vontade, um pequeno sim e o sopro terno do Paráclito. A reconstrução da fé de sua família não depende de sua força, sua eloquência ou sua santidade perfeita. Depende inteiramente de sua disposição de fornecer aquela única e singular faísca e permitir que o Espírito Santo faça o resto. Peço que nos comentários escreva o primeiro nome de alguém em sua família, por quem você rezará esta noite. Vamos transformar este espaço em um mural de intercessão e sustentar uns aos outros com nossa fé. Nós permanecemos juntos no abismo que nós mesmos criamos e reconhecemos as cinzas frias onde o fogo da fé uma vez ardeu. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não nos chama para lamentar as cinzas para sempre. Ele nos chama para reconstruir. Ele nem nos entrega um livro de teologia
ele nos entrega um martelo e pregos, um projeto sagrado para a reconstrução da igreja doméstica. Esta não é uma lista de sugestões. Este é um plano de batalha. É assim que recuperamos nossas famílias. Nosso trabalho começa não com um grande debate teológico, mas com um simples ato físico. Devemos reconquistar o espaço sagrado dentro de nossos próprios lares. Em um canto da sua sala de estar, em uma lareira ou em uma prateleira resistente, você restabelecerá o altar da família. Esta é a primeira pedra da sua nova fundação. Coloque um crucifixo em seu centro, nem como um mero ornamento, mas como o trono do rei que reina sobre seu lar. Ao lado dele, coloque uma vela, uma única chama, que você acenderá durante a oração, um sinal visível da presença do Espírito Santo. Adicione uma imagem de Nossa Santíssima Mãe, a Rainha Gentil, que zela por sua família, e um pequeno frasco de água benta, a arma espiritual que repele a escuridão. Esta não é uma tarefa para uma pessoa sozinha. Chame sua família, deixe seus filhos ajudarem a escolher o pano para o altar. Deixe que eles coloquem o crucifixo. Dê a eles a honra de mantê-lo limpo e cuidado. Este não é apenas o projeto da mamãe ou do papai. É o altar da nossa família, o coração visível de nosso lar. A partir deste espaço reconquistado, devemos reconquistar o tempo sagrado. O altar da família nem pode ser um museu. Ele deve ser o centro de um ritmo diário de fé. Todas as manhãs, antes que o caos do dia comece, ou todas as noites, antes que o sono o reclame, reúna-se ali. Leia um único versículo dos Evangelhos. Deixe que a palavra de Deus seja a primeira e a última voz que sua família ouve a cada dia. Então, todas as noites comprometa-se a rezar o terço juntos. Se um terço completo parecer impossível, comece com uma única dezena. Não o veja como uma tarefa, mas como um momento em que vocês, coletivamente, pegam a mão de Maria e permitem que ela os guie pela vida de seu filho. E após a refeição da noite, comece uma nova tradição. Antes que os pratos sejam retirados, passe pela mesa e peça a cada membro da família que compartilhe uma coisa pela qual são gratos em seu dia, não importa quão pequena seja. Esta simples litania de ação de graças transformará lentamente a atmosfera de seu lar de uma de queixa para uma de louvor. Este ritmo diário, então, encontra seu crescendo na vida da Igreja Universal. A Igreja Doméstica deve respirar com os pulmões da paróquia, e seu coração deve bater no ritmo do santo sacrifício da missa. Portanto, faça um plano solene para assistir à missa dominical, juntos, sem falta. Trata não como uma obrigação a ser marcada em uma lista, mas como o compromisso mais importante da sua semana, uma peregrinação familiar ao pé do Calvário e à porta do túmulo vazio. Prepare-se para ela. Separe suas melhores roupas de domingo e ensine a seus filhos a gramática sagrada de nossa fé. Ensine-os a fazer o sinal da cruz com reverência, a genufletir diante do sacrário, a cumprimentar seu sacerdote com respeito como um pai espiritual. Ensine-lhes os passos de uma boa confissão, não como um momento de vergonha, mas como uma limpeza alegre da alma. Mas reconquistar o solo sagrado também significa purificá-lo ativamente de tudo o que é profano. Devemos nos engajar em uma limpeza espiritual
de nossos lares. Uma vez por semana, talvez na noite de domingo, pegue aquela água benta de seu altar e caminhe por cada cômodo de sua casa, aspergindo-a enquanto reza. Este é um exorcismo semanal da negatividade, um ato tangível de consagrar todo o seu lar a Cristo. Se puder, convide um sacerdote para vir e abençoar formalmente sua casa, para invocar a autoridade e a proteção de Deus sobre sua morada. Esta purificação espiritual exige que também removamos as fontes de veneno que voluntariamente permitimos entrar. Você deve ter a coragem de eliminar os canais de toxicidade espiritual, a pornografia que profana o dom da sexualidade, os videogames violentos que entorpecem a consciência para a crueldade e qualquer objeto ou prática enraizada em superstição ou no ocultismo que oferece uma imitação barata da verdadeira espiritualidade. Você não pode convidar o Espírito Santo para sua casa enquanto entretém simultaneamente seus inimigos. Com o espaço limpo, podemos finalmente construir uma verdadeira atmosfera de amor e perdão. Esta é construída com as palavras simples e sagradas, que se tornaram tão estranhas para nós. Crie o hábito de dizer: me desculpe, obrigado e eu te perdoo. E introduza a frase mais poderosa da autoridade paterna: eu te abençoo. Todas as noites, antes que seus filhos durmam, coloque sua mão sobre a cabeça deles e os abençoe. E ensine-os a fazer o mesmo em troca. Deixe seus filhos te abençoarem. Nesse momento, um pai se torna um ícone de Deus Pai e a família experimenta um antegozo do céu. Reforce esta atmosfera contando as historias da fé de sua própria família. Fale do avô que nunca perdeu uma missa da avó, cujas contas do rosário estavam gastas por uma vida inteira de oração. Conecte seus filhos à sua própria história sagrada. Esta atmosfera de graça é então transmitida, pois a fé é um fogo feito para ser compartilhado. Este é o nosso dever mais sagrado, transmitir este fogo sagrado para a próxima geração. Ensine seus filhos sobre seus santos padroeiros, dando-lhes heróis no céu para inspirar e protegê-los. Comece um diário de família, um caderno simples, onde você registra os momentos grandes e pequenos em que viu a mão de Deus trabalhando em suas vidas. Este se tornará o livro de milagres de sua própria família, um testemunho da fidelidade de Deus que seus netos um dia lerão. E, finalmente, coloque sua fé em ação juntos. Não apenas fale sobre caridade. Viva! Uma vez por mês, cozinhe uma refeição para uma família pobre, visite um vizinho idoso ou seja voluntário em um abrigo local. Isso ensina aos nossos filhos a lição mais vital de todas, que a fé não é apenas algo em que acreditamos, mas algo que fazemos. Se este caminho parecer esmagador, lembre-se dos modelos que Deus nos deu. Olhe para a Sagrada Família em Nazaré. Seu lar era materialmente pobre, uma humilde morada de madeira e pedra, mas era o lugar mais rico da terra, pois estava cheio do próprio Deus. Olhe para os primeiros cristãos nas catacumbas. Eles não tinham nada, nenhuma segurança, nenhuma liberdade, nenhuma posse, mas na escuridão sufocante, eles tinham uma fé ardente que transformou o mundo. E olhe para aquele pai solitário.
aquele que se senta na escuridão da noite rezando seu terço, muito depois que seus filhos que abandonaram a fé foram para a cama. Ele pode se sentir um fracasso. Ele pode se sentir totalmente sozinho. Mas aos olhos do céu, ele é um gigante, um guerreiro, segurando a linha, uma chama viva de esperança que se recusa a ser extinta. Ele é essa prova de que a fé de uma única pessoa pode ser suficiente para manter a porta aberta para a graça de Deus entrar. Antes de continuarmos, se este plano de batalha ressoa em sua alma, escreva "Eu aceito o desafio" nos comentários. Vamos selar este compromisso juntos como um exército de almas prontas para lutar por suas famílias. Nós caminhamos juntos pela paisagem desoladora do deserto espiritual. Nós nomeamos os venenos silenciosos que se infiltraram em nossos lares. Nós seguramos em nossas mãos um projeto sagrado, um guia prático para reconstruir o altar da família pedra por pedra. Mas agora, chegamos ao momento mais crítico de nossa jornada. Estamos no limiar entre a contemplação e a ação, entre conhecer a verdade e vivê-la. E é aqui, neste mesmo limiar, que a grande batalha por nossas famílias será vencida ou perdida. A grande tentação, a jogada de mestre do inimigo de nossas almas, é convencê-lo de que este trabalho pode começar amanhã. Ele sussurrará a você: espere, espere, até que as crianças estejam mais velhas. Espere até que o trabalho seja menos estressante. Espere até que você se sinta mais santo, mais preparado. Espere por um grande retiro paroquial, por um momento de profunda iluminação espiritual. Ele o embalará em um estado de preparação perpétua, uma inércia espiritual que parece responsável, mas que, na verdade, é uma rendição fatal. Estou aqui esta noite com toda a autoridade do meu ofício e todo o amor em meu coração para lhes dizer que o amanhã é uma mentira. O momento perfeito nunca chegará. O conjunto perfeito de circunstâncias é uma fantasia. O único tempo que Deus nos deu é o agora. Esta mesma hora, este mesmo fôlego. A decisão de reivindicar sua família para Cristo não é um evento futuro. É um comando no tempo presente. A graça para esta missão não está esperando por você no futuro. Ela está sendo derramada sobre você neste exato instante. O colapso espiritual de sua família não aconteceu em um único dia, mas sua reconstrução pode começar com um único e decisivo ato de sua vontade, agora mesmo. Portanto, agora, ecoou o apelo apaixonado de nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV. Um apelo que não é uma sugestão, mas uma incumbência sagrada. Ele declara a todos nós: agora é a hora de se levantar, mas não para lutar, mas para se ajoelhar, não para culpar, mas para rezar, não para reformar os outros, mas para se tornar uma luz. Deixem que estas palavras penetrem até a medula de seus ossos. Este é o paradoxo divino que vira a lógica do mundo de cabeça para baixo. O mundo lhe diz para resolver problemas, afirmando sua vontade, vencendo argumentos, apontando as falhas em seu cônjuge e em seus filhos. Mas a estratégia do céu é de inversão radical. Você vencerá esta guerra não se colocando sobre sua família em julgamento, mas se ajoelhando diante de Deus em nome dela. Você curará as feridas, não acusando,
mas intercedendo. Você trará seus entes queridos de volta à fé, não os arrastando, mas se tornando tão cheio da luz e da alegria de Cristo que eles serão irresistivelmente atraídos pelo fogo que arde dentro de você. Sua transformação é o único sermão que sua família talvez ouça de verdade. E não acredite por um momento que esta é uma luta pequena e privada, confinada às paredes de seu próprio lar. Esta é a linha de frente de uma batalha pela alma do mundo. O grande São João Paulo II, com a visão de um profeta, declarou uma verdade que deveria nos fazer tremer. Com um senso de responsabilidade sagrada, o futuro da humanidade passa pela família. Leiam essas palavras novamente. Não pela política, nem pela economia, não pela inovação tecnológica, mas pela família. Sua família. Minha família. A família é o cadinho onde o futuro é forjado. É onde os seres humanos aprendem primeiro a amar, a perdoar, a rezar, a ser humanos. Se a família entra em colapso, todo o edifício da civilização entra em colapso com ela. O trabalho para o qual vocês são chamados esta noite não é apenas sobre criar um lar mais pacífico, é sobre salvar o futuro. Cada terço que você reza, cada vez que você escolhe perdoar, cada momento que você abençoa seus filhos, você está empurrando a escuridão para trás e garantindo um ponto de apoio para o futuro da humanidade. Seu lar não é insignificante. É o terreno estratégico mais importante na batalha mais importante de nosso tempo. Como os riscos são tão altos, não podemos permitir que esta mensagem morra aqui esta noite. Este fogo, uma vez aceso, deve se tornar um incêndio de graça. Portanto, eu os encarrego de uma missão apostólica. Quando esta reunião terminar, vocês devem se tornar evangelistas. Compartilhem este vídeo nem apenas como mais um conteúdo, mas como um sinal de esperança enviado na escuridão digital. Enviem-no para seus irmãos, seus primos, seus amigos da igreja. Em segundo lugar, imploro que peguem as orações e os compromissos práticos que discutimos, imprimam-nos e os afixem em seu altar de família ou em sua geladeira. Façam disso um pacto físico, um lembrete tangível do voto que sua família fez. E, finalmente, tenham a coragem de fazer um convite pessoal. Liguem para outra família, uma que vocês sabem que está lutando, e os convidem a se juntar a vocês nesta jornada. Convidem-nos para rezar uma única dezena do terço. Sejam a centelha que acende a chama em outro lar. Não se intimidem. Não se sintam inadequados. Lembrem-se da promessa. A vocês só é pedido que forneçam o pequeno e humilde sim. Deus provê o resto. Sua tarefa é plantar a semente de mostarda. A dele é fazê-la crescer em uma grande árvore onde os pássaros doar seus filhos e os filhos de seus filhos possam encontrar abrigo. Confiem em seu poder, não no seu próprio. E ao começarem este trabalho sagrado, guardem esta imagem final em seu coração. Começamos com uma visão de um deserto desolador, de cinzas frias e lares silenciosos. Mas pela graça de Deus, não é aí que nossa história termina. Imaginem, ao acenderem aquela única vela em seu altar, de família recém-restaurado, que sua luz é vista no céu. Imaginem
que ao reunirem sua família relutante para uma única dezena do terço, os anjos se calam para ouvir. O trabalho pode parecer pequeno, desajeitado e imperfeito para vocês, mas na economia da salvação é um evento cósmico, pois do humilde teto de seu pequeno lar, das orações vacilantes de sua família imperfeita, um Magnificat, pode surgir um cântico de louvor tão puro e autêntico que o próprio céu o ouvirá e se alegrará. Para selar seu compromisso diante de Deus e desta comunidade, escreva esta declaração nos comentários agora mesmo. Minha casa servirá ao Senhor. Declare isso como uma promessa e um grito de guerra. Nós caminhamos juntos por um caminho sagrado e difícil. Nós olhamos para o abismo do deserto espiritual que ameaça nossos lares, seguramos o projeto para sua reconstrução e nos comprometemos com uma guerra santa pelas almas de nossas famílias. Mas um projeto não é um lar e um plano de batalha não é uma vitória. O passo final e mais crucial desta jornada não é dado por mim, mas por você. É o passo que cruza o limiar da escuta passiva para o testemunho ativo. Pois toda esta mensagem, este tempo compartilhado de oração e reflexão, culmina em uma pergunta final e inevitável. Esta não é a minha pergunta para você. É uma pergunta que o Espírito Santo faz à parte mais profunda de sua alma, agora mesmo, no silêncio de seu próprio coração. E a pergunta é esta: sua casa ainda é uma casa de oração? Não responda rapidamente. Não ofereça a resposta fácil e socialmente aceitável. Pergunte a si mesmo de verdade: a oração ainda ecoa em seus corredores ou seu lugar foi tomado pelo brilho estéril de uma tela? O nome de Jesus ainda é pronunciado com reverência à sua mesa ou se tornou uma palavra estrangeira? Seu lar é um lugar onde almas cansadas podem encontrar descanso em Deus, ou é apenas mais um endereço, mais um conjunto de cômodos, onde indivíduos isolados dormem e comem? E se a resposta honesta que surge de sua alma for não, se você reconhece que o fogo sagrado diminuiu para uma brasa moribunda ou se apagou completamente, então, a segunda parte da pergunta exige sua resposta imediata. O que você fará a partir deste exato momento para despertar o que adormeceu? Esta não é uma pergunta retórica, é a sua comissão. E sua resposta não deve ser uma resolução silenciosa e privada. Sua resposta, seu testemunho, deve ser uma luz para os outros. Portanto, agora os convido a transformar este espaço digital de um lugar de consumo passivo em um testemunho vivo e pulsante de fé. Eu os convido, nos comentários abaixo, a compartilhar o primeiro passo simples e concreto que vocês darão para responder a este chamado. Talvez sua resposta seja: esta noite, vamos dar graças antes de nossa refeição pela primeira vez em um ano. Talvez seja: vou colocar um crucifixo de volta na parede da nossa sala de estar. Talvez seja: vou rezar uma única dezena do terço com o meu cônjuge, mesmo que pareça estranho. Não se envergonhe se seu passo parecer pequeno. Na escuridão, uma única chama de vela é um farol de desafio. Seu pequeno e simples esforço, quando compartilhado, não se vangloria de sua própria força. Ele testemunha o poder da graça de Deus para começar
um novo trabalho em você. Ele diz a outra alma em dificuldades. Você não está sozinho. Eu também estou começando esta jornada. Vamos caminhar juntos. E esta missão de memória se estende além de nossas próprias histórias. Somos todos herdeiros de um legado sagrado. A fé que você tem, por mais frágil que seja, não surgiu do nada. Ela foi comprada para você, defendida para você e transmitida a você através de uma corrente de almas corajosas. Ela foi carregada no coração de uma avó que se ajoelhava ao lado de sua cama todas as noites, as contas de seu rosário estalando como um relógio sagrado. Ela foi preservada por um avô que fazia o sinal da cruz antes de cada longa jornada. Ela foi vivida por pais que, apesar de suas próprias lutas e imperfeições, garantiram que você recebesse os sacramentos. Agora, você deve se tornar o guardião da memória deles. Você deve desenterrar as histórias sagradas de sua própria família. Convido você a compartilhar outro testemunho. Fale-nos sobre um pai, um avô, um parente ou um mentor que foi um portador da tocha da fé para você. O que eles fizeram? Como eles viveram? Sua mãe tinha uma devoção especial ao Santíssimo Sacramento. Seu pai carregava um terço no bolso todos os dias. Conte-nos a história deles. Honre seu legado. Deixe que o exemplo deles, a fé, que foi forjada na dificuldade e vivida com um heroísmo silencioso, se torne uma fonte de força e inspiração para todos nós. Quando você compartilha a história deles, você não está apenas lembrando o passado. Você está trazendo o poder do testemunho deles para o momento presente. A partir deste espaço sagrado de testemunho, lançamos nossa missão apostólica. Um fogo não deve ser contido. Ele deve se espalhar. Se esta mensagem tocou seu coração, você agora tem o dever de compartilhá-la. Não seja tímido. Não se preocupe com o que os outros pensarão. Você é um mensageiro em uma missão de misericórdia. Portanto, eu os encarrego, compartilhe este vídeo. Envie-o para o membro da família cuja fé esfriou. Publique-o como um convite aberto a todos que se sentem perdidos. E com ainda mais coragem, marque os nomes de seus entes queridos nos comentários, seu cônjuge, seus filhos, seus irmãos, seus amigos. Nem faça isso para apontá-los, mas para chamá-los. Marque-os como um ato de oração, um ato de esperança, uma declaração pública de que você está lutando por sua alma e os convidando a se juntar a você nesta jornada de cura. Você pode pensar que um comentário é apenas um comentário, um compartilhamento é apenas um clique. Mas na economia da graça, esses simples atos são imbuídos de poder sacramental. Cada história de esforço pessoal que você compartilha é um vislumbre de luz na escuridão. Cada testemunho sobre um antepassado fiel é um fortalecimento de nossa determinação coletiva. E cada vez que você compartilha esta mensagem com outra pessoa, você está plantando uma semente de esperança em solo árido. Você está estendendo uma tábua de salvação para alguém que pode estar se afogando em desespero. Portanto, entenda a verdadeira natureza do que você está fazendo. Você não está apenas interagindo com conteúdo online. Você está participando de um ato divino de reconstrução. Você está respondendo ao chamado para reconstruir a igreja não de cima para baixo, mas da família para cima. E neste trabalho sagrado, cada compartilhamento é uma pedra.
Cada comentário é uma oração. Cada testemunho é um tijolo reconstruindo o templo espiritual de Deus em nosso mundo, uma família de cada vez. Vocês não são mais apenas ouvintes. Agora, vocês são construtores. Vocês são mensageiros. Vocês são a esperança para o futuro da igreja. Vão em frente e comecem o trabalho. Antes de recebermos a bênção final, quero que você faça uma última coisa. Nos comentários, escreva o nome da primeira pessoa com quem você vai compartilhar esta mensagem. Não vamos fazer apenas uma lista de nomes, mas uma lista de almas pelas quais estamos lutando. Vamos começar a missão agora. Nós chegamos ao final do nosso caminho juntos, mas, na verdade, chegamos ao início da sua sagrada missão. Nós permanecemos nas ruínas do deserto espiritual, seguramos em nossas mãos o projeto divino para a reconstrução e sentimos o mover do Espírito Santo nos chamando à ação. Mas tudo isso, cada palavra dita, cada lágrima derramada, cada oração oferecida, agora converge para um único e luminoso ponto de decisão. É um momento de verdade profunda e inevitável, onde a jornada termina e a sua vocação pessoal começa. E assim, peço-lhes agora que deixem o barulho do mundo se calar. Deixem as distrações e as defesas recuarem. Na quietude sagrada de sua própria alma, quero que vocês enfrentem uma pergunta final e definitiva. Esta pergunta não vem de mim. Ela é sussurrada a você diretamente do coração de Deus, que o conhece, que o ama e que anseia para que seu lar seja o dele. A pergunta é esta: a sua casa, neste exato momento, ainda é uma casa de oração? Não responda apressadamente. Não ofereça a resposta fácil e socialmente aceitável. Pergunte a si mesmo com total honestidade: a oração ainda ecoa em seus corredores ou seu lugar foi tomado pelo brilho estéril de uma tela? O nome de Jesus ainda é pronunciado com reverência à sua mesa ou tornou-se uma palavra estrangeira reservada para emergências e funerais? Seu lar é um lugar onde almas cansadas podem vir para encontrar descanso em Deus, ou é apenas mais um endereço, mais uma coleção de cômodos onde indivíduos isolados dormem e se alimentam? E se a resposta honesta que brota de sua alma for um doloroso não ou um hesitante não mais, então o Espírito imediatamente segue com a pergunta que definirá seu futuro e o futuro de sua família. O que você fará? Não amanhã, não na próxima semana, mas nos momentos que se seguem a este encontro, para despertar o sagrado que adormeceu dentro de suas paredes. Este é o seu Pentecostes pessoal. É o momento da sua comissão. Sua resposta não foi feita para ser um pensamento silencioso e privado. Em um mundo que se afoga no isolamento, seu testemunho é a própria tábua de salvação que outra alma precisa. Sua história é a centelha que pode acender 1000 outros fogos. Portanto, eu agora os convido com coragem e humildade a transformar este espaço digital de um lugar de consumo passivo em uma catedral viva de testemunhos. Eu os chamo a compartilhar nos comentários abaixo o primeiro passo simples e concreto que vocês darão nesta jornada de restauração. Não se envergonhe se seu passo parecer pequeno.
Na escuridão, uma única chama de vela é um farol de desafio. Talvez sua resposta seja: esta noite, vamos rezar a graça antes de nossa refeição, pela primeira vez em um ano. Talvez seja: vou encontrar nossa Bíblia de família e colocá-la na mesa da sala. Talvez seja: vou rezar uma única dezena do terço com meu cônjuge, mesmo que pareça estranho. Pelo seu pequeno e simples esforço quando compartilhado, não se vangloria de sua própria força. Ele testifica o poder da graça de Deus para iniciar uma nova obra em você. Ele diz a outra alma em luta: você nem está sozinho. Eu também estou começando esta jornada. Vamos caminhar juntos. Mas nosso testemunho nem começa conosco. Somos todos herdeiros de um legado sagrado. A fé que você possui, por mais frágil que seja, não surgiu do nada. Ela foi comprada para você, defendida para você e transmitida a você, através de uma corrente de almas corajosas. Ela foi carregada no coração de uma avó que se ajoelhava ao lado de sua cama todas as noites, as contas de seu rosário estalando como um relógio sagrado. Ela foi preservada por um avô que fazia o sinal da cruz antes de cada longa jornada. Ela foi vivida por pais que, apesar de suas próprias lutas e imperfeições, garantiram que você recebesse os sacramentos. Agora é seu dever sagrado se tornar um guardião da memória deles. Você deve desenterrar as histórias sagradas de sua própria família. E assim, eu os convido a compartilhar um segundo testemunho. Volte em sua memória e honre os portadores da tocha que vieram antes de você. Diga-nos quem foi para você. Foi uma mãe que encheu sua casa com um perfume de velas bentas e o som de novenas. Foi um pai que, apesar de sua natureza quieta, demonstrou sua fé através de uma integridade inabalável e serviço silencioso. Foi uma tia, um tio, um professor que primeiro lhe ensinou a rezar com o coração. Compartilhe a história deles. Escreva o nome deles. Conte-nos a coisa simples e santa que eles fizeram e que plantou uma semente de fé em sua alma. Ao fazer isso, você não está apenas relembrando o passado. Você está invocando a grande nuvem de testemunhas. Você está lembrando a esta comunidade que somos parte de uma corrente inquebrável de fé e está extraindo da força de seus antepassados para fortalecê-lo para a missão à frente. A partir deste espaço sagrado de testemunho pessoal e legado honrado, lançamos nossa grande missão apostólica ao mundo. Um fogo não é para ser contido, é para se espalhar. Um exército, uma vez reunido, é para avançar. Se esta mensagem incendiou seu coração, você agora tem o dever sagrado de se tornar um mensageiro deste fogo. Portanto, eu os encarrego desta missão final e tríplice. Primeiro, compartilhe este vídeo. Compartilhe-o não como você compartilharia um clipe engraçado ou uma notícia, mas como você compartilharia um remédio que salva vidas. Envie-o com uma nota pessoal para o ente querido que você sabe que está sofrendo. Publique-o em sua própria página como uma declaração ousada do que você defende. Torne-se um missionário no vasto e muitas vezes desolado continente digital. Segundo, com ainda mais coragem, marque os nomes daqueles que você ama nos comentários. Marque seu cônjuge, seus irmãos, seus filhos, seus amigos mais queridos. Isto
Não é um ato de pressão, é um ato de intercessão profunda. É uma oração pública. É você se colocando na brecha por eles, convidando-os, gentil e amorosamente, a caminhar com você neste caminho de cura e restauração. E, finalmente, leve isso para além da tela. Ligue para outra família esta semana e os convide a rezar uma dezena do terço com você mesmo, que seja por telefone. Seja o catalisador que ajuda outra família a começar. Não ouse acreditar que essas ações são insignificantes. Em nosso mundo, um clique pode ser descartado como trivial. Mas no reino de Deus, cada ato intencional de amor reverbera na eternidade. Cada testemunho que você escreve, cada história que você compartilha, cada convite que você estende é um ataque direto ao reino das trevas e uma contribuição direta para a vinda do reino de Deus. Veja cada ação pelo que ela realmente é. Quando você compartilha seu próprio compromisso simples, você está dizendo a outra alma em luta: você nem está sozinho. Quando você honra a memória de seus antepassados fiéis, você está nos lembrando a todos que somos sustentados pelos santos. E quando você compartilha esta mensagem com os outros, você está cumprindo a grande comissão do próprio Cristo. Portanto, entenda isto: cada comentário é uma oração. Cada compartilhamento é uma semente de esperança. Cada testemunho é uma pedra, reconstruindo o templo espiritual do mundo, uma família de cada vez. Vocês não são mais apenas ouvintes. Agora, vocês são construtores. Vocês são mensageiros. Vocês são a esperança para o futuro da igreja. Vão em frente e comecem a obra. Antes de recebermos a bênção final, quero que você faça uma última coisa. Nos comentários, escreva o nome da primeira pessoa com quem você vai compartilhar esta mensagem. Não vamos fazer apenas uma lista de nomes, mas uma lista de almas pelas quais estamos lutando. Vamos começar a missão agora.